Meus amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos pedir à Virgem Maria, hoje, dia em que Nossa Senhora visita Santa Isabel. O dia de nós rezarmos, né? Com profunda devoção, o Magnífica. Né? O Pai Nosso é a oração de Jesus, o Magnífica é a oração de Nossa Senhora. Vamos pedir a ela que nos assista nesta tarde com a sua bênção, com a sua graça, para fazermos um bom programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o programa mostrando aqui esta promoção que a Canção Nova está fazendo para ajudar aí o projeto da MA. Você sabe que o projeto está difícil, hoje está mais ou menos aí com 60%, né? Então aqui todos os produtos da Canção Nova estão em promoção para que o projeto da MA Almas possa avançar. Então aqui, por exemplo, né, um CD sobre os anjos com 50% de desconto. Esse livro do Márcio Mendes, né, Como se dar bem com quem você quer bem, também uma promoção de 30%. Esse livro do Padre Bruno, né, Os 7 Mergulhos de Naamã, os 7 bastidores do milagre, 45%. Enfim, cada produto tem um índice de desconto. Aqui, 30 minutos para mudar o seu dia, com Márcio Mendes, né? Depois aqui também um DVD do Eros Biondini, 50%. Enfim, é o jeito de você ajudar o projeto a caminhar. Esta promoção termina hoje, foi só ontem e hoje. 48 horas de promoção para dar uma alavancada no projeto da MA Almas, que está bastante fraco, né? Então, estamos aí chegando a esses 60% no último dia do mês, mas ainda hoje pode-se aumentar esse valor, se Deus quiser. Muito bem, e aí outra informação é que quem fizer uma compra até R$ 79,00, o frete é grátis, ok? Não precisa pagar o correio, tá? Muito bem. Quero deixar aqui também o site da loja, loja.cançãonova.com. Se você quiser adquirir os produtos, pelo site também você pode adquirir. Muito bem, vamos aqui às perguntas dos nossos telespectadores de hoje. No primeiro bloco, eu respondo as perguntas que chegam por telefone, por Facebook, etc. No segundo bloco, as perguntas que chegam por e-mail. Então, mande seu e-mail, faça a pergunta assim bem objetiva, o mais curta possível, porque o nosso objetivo nesse programa é responder as perguntas de maneira bem rápida para que a gente possa atender bastante pessoas, porque são muitas perguntas que chegam, ok? Você pode mandar também a sua pergunta pelo telefone, né, o 12 31 86 2600. Temos também aí o Facebook, né? Você pode mandar a sua pergunta. Enfim, por e-mail, o e-mail é o pergunte e responderemos @cançãonova.com, tá? Muito bem. Primeira pergunta, uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela diz assim: na missa, se um católico não tiver nada para oferecer no momento das ofertas, pode comungar? Pode. Não tem nenhuma vinculação entre a doação que você faz na missa e a comunhão. Claro, né? Inclusive, muitas igrejas hoje não estão nem mais fazendo a coleta. Por quê? Porque preferem que as pessoas paguem o dízimo, né? Eu, por exemplo, prefiro dar o dízimo do que toda a missa eu dar uma contribuição. Então, o dízimo, uma vez por mês, até melhor. Agora, quem não dá o dízimo, é bom, claro, fazer a sua oferta, mas não está vinculado com a comunhão, de jeito nenhum. Patrícia de Santa Bárbara do Oeste, via telefone, pergunta o seguinte: meu esposo se envolveu com outra pessoa e quer o divórcio.
caso ele não volte para mim, eu posso comungar se eu permanecer sozinha? Pode. Se você permanecer sozinha, você não tem culpa da separação. Se você, né, viver a tua vida na castidade, você pode continuar comungando perfeitamente. Quem não pode comungar é a pessoa que contraiu um segundo casamento fora da igreja, só no civil. Aí não pode. Mas se a pessoa está divorciada apenas, né, não foi culpada 100%, vamos dizer assim, da separação, ela pode comungar. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Como se explica a igreja aceitar que um padre possa largar a batina, um compromisso com Deus, enquanto um casamento não pode ser desfeito? Veja, o casamento não pode ser desfeito, mas há caso de nulidade, né? Por exemplo, o Código de Direito Canônico da Igreja, que eu gosto de mostrar, né? O código é o estatuto da igreja. Tudo que pode, que não pode fazer, o Papa, os bispos, os fiéis, o código é que regula. Okay? Então, o Código de Direito Canônico diz assim, que há 19 razões que um tribunal eclesiástico pode dizer que um casamento não valeu. O casamento foi nulo. Ok? Por quê? Porque faltou consentimento pleno, porque houve ameaça, porque houve mentira, porque houve dolo, porque houve má fé, porque houve uma série de coisas que o tribunal pode declarar nulidade. No caso do sacramento da ordem, pode acontecer também que um padre, ele vai meio que ser padre sem vocação. Por exemplo, os historiadores dizem que, por exemplo, o grande problema de Lutero é que ele foi ser padre sem ter vocação. Ele caiu um raio, uma vez, ele estava caminhando com um amigo, o raio matou o amigo, ele caiu desfalecido e prometeu para Deus, se ele não morresse ali, que ele ia ser padre. E foi ser padre, mas ele não tinha vocação. Ok? Então, isso pode acontecer na vida de um padre. Às vezes, segue a carreira sem vocação. Então, a igreja aceita que ele não deixa de ser padre, mas ele deixa de exercer o ministério sacerdotal. Veja bem, 3 sacramentos você não consegue anular. É o batismo, a crisma e a ordem. Uma vez padre, padre para sempre. Ok? Só que ele deixa de exercer a atividade sacerdotal. Aí o Papa que autoriza isso. Ele pode até se casar, né? Se houver autorização do Vaticano. O que não pode, né, é ele, por conta própria, deixar o sacerdócio, se casar, etc. Okay? Sabe, a natureza humana comete erros, né? A igreja entende isso. Então, muitas vezes, é melhor você ter um padre que deixa a vida sacerdotal e, às vezes, vai ser um bom pai de família do que viver um mau padre. Entende? Essa é a reflexão da igreja. Diniva Fernandes, de Pontalina, em Goiás, né? Ela pergunta o seguinte: tenho um problema na tireoide, que me falta hormônio, o médico não me aconselha usar o método natural pelo risco de engravidar com os hormônios descontrolados, pois as consequências são gravíssimas para mim e para o bebê. Em algum caso específico, a laqueadura de trompas é aceitável pela igreja? Diniva, o que eu posso dizer é o seguinte: nunca vi em algum documento da igreja que a igreja diga, ó, nesse caso, assim, pode fazer a laqueadura ou pode fazer vasectomia. Eu nunca vi. Nem no catecismo, nem no Código de Direito Canônico, nem nas encíclicas sobre o controle da natalidade, do Papa Paulo VI, né, a Humanae Vitae. Eu nunca vi uma exceção. Então, eu não posso dizer aqui se esse caso seu aqui justifica uma laqueadura ou não. Eu não posso dizer nada que a igreja não diga, ok? Está aí. Silvia de Ávila, via Facebook. Meu tio era católico, mas depois se tornou evangélico. Uma vez que ele morreu, pode-se rezar por ele na missa? Pode. Ele era católico, foi batizado. Ele é membro da igreja, então você pode oferecer a missa pela salvação dele, pelo sufrágio da alma dele, não tem problema. A menos que, veja bem, a menos que em vida ele tenha dito o seguinte: não quero que mandem celebrar a missa para mim. Aí deve ser respeitado. A igreja fala, se a pessoa deixou explícito que ela não quer, então tem que respeitar a vontade dela. Tá? Porque a liberdade da pessoa é uma coisa sagrada. Mas se ela não colocou nada, não mostrou nenhuma aversão à igreja, à missa, não há problema de oferecer
sacrifício por ela. Outra pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita quando a pessoa não quer que diga o nome dela, ok? Deixa bem claro isso para nós. Ela pergunta o seguinte: quando tiramos os 10% do nosso salário para o dízimo, como devemos tirar? 10% do bruto, 10% do salário líquido? Olha, veja bem, não é obrigatório dar 10%. De novo, eu repito, nem o Código de Direito Canônico, nem Catecismo da Igreja e nenhum documento da Igreja obriga que a gente dê 10% de dízimo. Não. Quando a Igreja usa a palavra dízimo, a Igreja está dizendo assim, o Catecismo da Igreja fala isso explicitamente. É o 5º mandamento da Igreja. A Igreja tem os 10 mandamentos da lei de Deus, tem os 5 mandamentos da Igreja. No 5º mandamento da Igreja, diz assim: os fiéis são obrigados a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, dentro das suas possibilidades. Não fala em 10%. Então, se você pode dar mais de 10%, pode dar menos e pode dar 10%. 10% é um valor, assim, vamos dizer, clássico, que vem do Antigo Testamento. O Novo Testamento não fala em dízimo, é o Antigo que fala. Então, se você consegue dar 10, dê 10. Se consegue até dar mais, dê até mais. Agora, se você não consegue dar 10, então, a pessoa pergunta, é 10% do líquido, 10% do bruto? Você decide, dentro das suas possibilidades. É o que diz o Catecismo da Igreja. Sabe, eu vou até mostrar qual é o parágrafo, porque, de repente, alguém pode querer esclarecer mais, né? Quando fala dos mandamentos da Igreja, tá? Parágrafo 2041, tá? Eu vou ler aqui o que fala esse parágrafo, que assim deixa bem claro essa questão, tá? 2041 diz assim, está aqui na minha mão. O 5º mandamento, entre parênteses, ajudar a igreja em suas necessidades, fecha parênteses, recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Não tem a palavra dízimo no catecismo, ok? Cada um ajuda conforme a sua. Agora, é bonito a pessoa dar 10%. É bonito, é clássico, vem lá do Antigo Testamento, né? Então é bonito. Agora, quem não pode, a igreja entende. Não quero ser identificado. Outra pessoa pergunta: sou casada há 20 anos, meu marido começou a frequentar a Rosa Cruz, como devo proceder? Bom, Rosa Cruz tem algumas coisas que não combinam com a Igreja Católica. Eu escrevi um livro onde tem um capítulo sobre Rosa Cruz, falsas doutrinas, ok? Bom, o que eu acho interessante, talvez, é você pedir ao seu marido que estude um pouco mais o que a igreja fala sobre isso. Nesse livro, eu coloco uma matéria que não é minha, é do Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino, sábio, douto, santo, que escreveu uma matéria mostrando onde é que há incompatibilidade entre uma série de religiões, ou seitas, ou crenças, e a fé católica. Essa incompatibilidade é que dificulta a pessoa poder participar das duas coisas, tá certo? Então, eu penso que o ideal seria que seu esposo tomasse conhecimento dessas coisas, para ele poder ter uma decisão assim mais clara. Agora, o que fazer? Viva a tua fé. Viva a tua fé 100%, né? E independente do que ele possa estar vivendo, diferente de você. Muito bem. Não quero ser identificado, também é outra pessoa. Há anos sou viciado em masturbação e pornografia. Como posso me livrar desse vício? Olha, gente, por causa disso, eu estou acabando de escrever um livro, mas um pouco vai ser publicado, sobre pornografia. A pornografia tomou níveis tão exagerados que os psicólogos já estão falando em pessoas que estão assim tão dependentes da pornografia como da droga. E a pornografia muda a mente da pessoa, afeta o cérebro da pessoa. É um problema hoje eu diria, saúde pública. Houve um estado americano, o estado de Utah americano, que declarou a pornografia um problema de saúde pública. Pra vocês terem ideia, a indústria saiu
na revista Veja, no site da revista Veja, essa semana, ontem ou antes de ontem, a indústria pornográfica do Japão fatura 4,4 bilhões de dólares por ano em pornografia. A indústria americana, mais ainda. Quer dizer, há uma indústria de pornografia jogando sujeira sem parar. Então, é uma coisa terrível na vida dos jovens. Qualquer aparelho celular, qualquer aparelho de computador hoje, a pornografia é deslavada, sem falar de vídeos, sem falar de filmes, etc. Então, é uma coisa muito séria. Eu escrevi um livro que acho que pode ajudar essa pessoa. O livro que eu escrevi chama-se O Brilho da Castidade. Não sei se ele está por aqui. Se não estiver por aqui, o nome dele é esse, O Brilho da Castidade. É um livro que ajuda você a entender a beleza da castidade, como fugir da masturbação, como fugir da pornografia, também como fugir do adultério, da fornicação, da prática homossexual, ou seja, de tudo que é uso fora do sexo no plano de Deus. Resumindo, nós precisamos entender o seguinte: o sexo no plano de Deus é exclusivamente no casamento, marido e mulher. Qualquer atividade sexual fora do casamento está fora do plano de Deus. Por isso que é pecado. Porque, e é pecado contra o corpo. São Paulo diz que o pior pecado é o pecado que você comete com o seu próprio corpo. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ok? Vós sois templo do Espírito Santo. É muito grave. Ok? Então aí. Bom, para se livrar de masturbação e pornografia, aquelas duas coisas que Jesus recomendou: vigiai e orai. Vigiai. Fuja de tudo que é ambiente de sexo fora do casamento. Vídeos, internet, tudo que é, fuja disso. Segundo, orai. Vigiai e orai. O espírito é forte, Jesus disse, mas a carne é fraca. Então, viva uma vida de oração. Ok? Eucaristia. Confissão quando você cair, rezar o seu texto, Nossa Senhora é a mãe da castidade, se consagrar a São José, entende? Pedir aí o teu anjo da guarda nos momentos de tentação, porque rezar o creio na hora de uma tentação, enfim, vigiar e orar. Uma vez, um padre bem velhinho me disse uma coisa que eu nunca esqueci: mosca não assenta em prato quente. A mosca assenta quando o prato esfriou, O demônio também. O demônio não assenta em alma quente, aquecida pelo Espírito Santo. Se esfriar, se não rezar, se não comungar, Tem uma frase aqui do Padre Jonas, escrita aqui numa das salas dele, que diz: quem não adorar não vai aguentar. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não rezar não vai aguentar. Quem não vigiar não vai aguentar. A gente pode multiplicar essa frase aí várias vezes. Ok? Muito bem. Então, esse livro eu escrevi exatamente pensando em O Brilho da Castidade. Joyce Barros, via telefone. O que significa esgotamento espiritual? Ô Joyce, há uns 10 anos atrás, num congresso da Renovação Carismática Católica aqui em Aparecida, pediram para eu fazer essa palestra, esgotamento espiritual. Eu fiz a palestra, até escrevi, eu até estou escrevendo um livro sobre isso. Porque me pediram o que é um esgotamento espiritual? É aquela pessoa que vive uma vida espiritual, vive uma vida de evangelização muito intensa, mas ao mesmo tempo essa pessoa não tem muita vida espiritual, ela não tem muita vida interior, ela não tem muita comunhão com Deus. Então ela se esgota, entendeu? É como o seu celular que descarrega. Faltou o quê? Faltou você ligar ele na tomada, entendeu? Quer dizer, o cristão que corre, trabalha na pastoral aqui, trabalha na pastoral ali, viaja e prega, não sei o que, mas não para rezar, não põe a tomada, não põe ali, não liga em Deus, não se alimenta na oração, ele se esgota. Muitas vezes é fruto
Hã? Claro que tem mais coisas, né? Nesse livro que eu estou terminando de escrever, ele está com a minha assessora revisando para mim. A hora que, se a pessoa entra num ativismo, né? Mas não reza, não faz silêncio, ela se esgota. Aí pode ter outros problemas também. Pode ter problema de saúde, tem que examinar isso também. Há o problema, por exemplo, da aridez espiritual, é outro item que eu abordo num capítulo. O que é aridez espiritual? De vez em quando, Deus deixa a gente assim como que numa secura. Mas os santos místicos explicam por quê. Porque Deus quer que a gente viva só dele, sem nenhum gosto pela oração. É a noite escura da fé, né, de São João da Cruz. Então, é também um caminho de purificação que Deus está fazendo na gente. Então, pode ser a noite escura da fé, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema também de pecado. Aí tem que examinar também a consciência, se não está vendo problema de pecado. Então, tem vários assuntos que podem levar a pessoa ao esgotamento espiritual. Ok? Então, é isto aí. Selma de Poços de Caldas, via Facebook, né? Ela pergunta, qual é a forma correta de se comungar na missa? Existe alguma orientação da igreja para a comunhão usando as mãos para evitar a contaminação das doenças? Selma, o que está autorizado na igreja do Brasil pelo Vaticano, que os bispos do Brasil pediram, o Vaticano autorizou, é a comunhão na mão. Então você deve fazer, né, como dizia São Cirilo de Jerusalém, fazer um trono para receber o Rei da Glória. Então fazer isso, recebe o Senhor aqui e coloca na boca. Ou então você comunga na boca. E o Vaticano tem um documento muito claro, ninguém pode proibir a comunhão na boca. Quem decide se vai comungar na mão ou na boca não é o ministro, o padre, é a pessoa que vai comungar. Agora, evidentemente, num caso de epidemia, o bispo pode dizer, olha, por causa dessa epidemia tal, vamos comungar, né, desse jeito ou de outro jeito. Mas a regra geral é essa, ninguém pode, como também, veja bem, tem um documento do Vaticano muito claro, se a pessoa quiser comungar de joelho, ela tem direito. Não é o normal, né? O normal é comungar de pé, mas há pessoas que acham que Deus pede a ela comungar de joelho, então tem que ser respeitada, ela tem o direito de receber a comunhão de joelho, ok? O documento do Vaticano diz claro, ninguém pode proibir isso, ok? Eu tenho esses documentos no meu computador, porque quando eu falo alguma coisa aqui, eu tenho que comprovar se alguém pedir prova disso, então eu tenho comigo esses documentos. Verônica Vicentini, a mãe do discípulo João era Salomé, certo? Tiago e João, né? Esta irmã de Maria, era essa a irmã de Maria, mãe de Jesus? Não. Era aquela Maria de Cleófas. Cleófas era aquele discípulo de Emaús, ok? A sua esposa era Santa Maria de Cleófas. Segundo a tradição, ela era parente de Nossa Senhora. Por isso que a Bíblia chama de irmã, porque a gente sabe que a palavra irmãos, para eles, era usada para os parentes próximos, ok? Na verdade, Nossa Senhora não teve irmãos, era filha única, né, de São Joaquim e de Santa Ana, mas tinha parentes próximos. Então, Maria de Cleófas seria essa que os evangelistas chamam de a irmã de Maria. Não quero ser identificada, tudo bem. O filme Alto da Compadecida é coerente com a nossa fé católica, porque um pregador da Renovação Carismática citou e exibiu o filme dentro da igreja. Olha, eu não sou especialista em crítica de filme, mas o Alto da Compadecida é um filme, é um teatro, né, uma peça teatral que tem tudo a ver com a cultura do Nordeste, até com naquela cultura do tempo de Lampião e outras coisas, e etc. Eu não, sinceramente, eu não tenho condição de dar uma opinião a respeito do filme. É um filme que ele tem um sentimento moral, inclusive com análise de pessoas que um para o céu, outro para o inferno, outro para o purgatório, uma coisa complicada. Eu acho que tem que ser um bom crítico de filme para analisar o Alto da Compadecida. Agora, pegar um filme desse,
de difícil análise e passar na igreja para o povo, eu acho complicado. Por quê? Porque as pessoas podem sair dali com interpretações diferentes e até, de repente, tirando conclusões erradas. Então, eu acho que precisa ter... Porque o filme, gente, ele tem uma linguagem cinematográfica. Filme é diferente de você ler um livro. Porque no livro, o autor explica tudo direitinho. No filme, não. O filme é rápido, né? Um livro que você leva aí vários dias para você ler, no filme é 1 hora, 2 horas. Então, é tudo resumido. Então, é muito difícil no filme você ter uma visão exata do problema. A menos que você passe um filme e você faça uma análise do filme com as pessoas. Por exemplo, pegar um filme com a vida de João Paulo II, a vida de São Felipe de Neri, aí beleza, você passa um filme, explica, tira as conclusões. Agora, cuidado com um filme que não seja, assim, estritamente religioso, que aí você pode, às vezes, de ajudar as pessoas, você pode colocar dúvida na cabeça das pessoas. Muito bem. Clóvis pergunta o seguinte: durante a confissão, o padre pode ficar acelerando o fiel para que seja breve na confissão? O padre deve estar com pressa, Clóvis. Clóvis, em princípio, o padre não deve. O padre deve dar a chance para a pessoa colocar tudo. Agora, sabe o que acontece? Os padres também reclamam do seguinte: a pessoa, ao invés de ficar confessando os seus pecados, a pessoa fica contando a vida inteira dela, a vida da esposa, do vizinho, tal. Aí, entendeu? Então, também tem que levar isso em consideração. Então, em princípio, o padre tem que dar tempo ao fiel de colocar seus pecados. Gente, confissão é para colocar pecado. Eu tenho um padre amigo meu que dizia assim: o homem, quando vai confessar, ele é que nem virar um saco de batata, vira chrum, sai tudo logo. Agora, diz que a mulher, quando vai confessar, é que nem virar um saco de trigo. Aí vira, bate, sai mais um pouco, bate, sai mais um pouco. O padre dizia isso para mim. O importante é assim: confissão é confissão. É contar os pecados para o padre, se arrepender e pedir perdão. A direção espiritual é outra coisa. Aí você pode pedir um tempo para o padre, quem sabe fora da confissão, para resolver o problema que você está tendo com o seu marido, o problema que está tendo com um filho, entendeu? A confissão deve ser mais objetiva, certo? Importante colocar isso. Bem, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Mande a sua pergunta para nós, mesmo que demore um pouco para chegar aqui na minha mão, mas a gente vai um dia respondê-la, pode ter certeza. Você pode mandar a sua pergunta por telefone, 12 31 86 2600. Temos também o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cancionnova.com. E tem também o Facebook do programa, né? Aí você pode escolher, o Facebook é facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, CN de Canção Nova, ok? Repetindo, facebook.com/pergunte e responderemos, CN. Muito bem, 2 avisos importantes aqui. Primeiro, você pode fazer a sua doação à Canção Nova online, ok? Basta você entrar no site da Canção Nova, o clube.cancionnova.com. Você pode fazer a sua doação. Mesmo você que já contribuiu pelo boleto bancário, pelo débito automático, se você quiser dar uma ajuda na campanha do Projeto da Nova, que está dificílimo. Hoje é o último dia do mês, nós estamos com 60% da campanha. Faltam mais ou menos 10 milhões de reais para fechar a conta. É bom saber esse número para as pessoas entenderem o que significa isso, ok? Bom, outra informação, outra notícia. De 28 de junho, mês que vem, a 2 de julho, a Renovação Carismática Católica vai realizar um evento celebrando seus 50 anos de atuação na igreja. A RCC começou em 1967 nos Estados Unidos. Hoje, 2017, são 50 anos, está vendo lá no Vaticano, esse final de semana, né? Por causa da festa de Pentecostes, inclusive o Padre Jonas está lá, a Luzia está lá, eles vão, inclusive, pregar no evento patrocinado pelo Vaticano. Veja a importância da Canção Nova aí, né? A nível internacional. Muito bem, então, a Canção Nova haverá esta
esse evento aqui de 28 até 2 de julho, aqui na Canção Nova. Tá? Então, todo mundo que é ligado à renovação carismática católica, venha participar. Né? Então, a atividade do evento conta com a pregação, Santa Missa, adoração do Santíssimo, sabe? Vamos ter aqui muitas pregações. Aí, para participar desse jubileu da RCC, é necessário fazer uma inscrição, agora presta atenção, fazer inscrição pelo site eventos.cançãonova.com. Então, tem que fazer inscrição, ok? Ou você pode se inscrever no site da RCC, que é o rccbrasil.org.br/jubileu, ok? rcc.org.br/jubileu. Venha participar, 50 anos, né, da RCC no Brasil, esse movimento muito. Inclusive, amanhã, na Escola da Fé, eu quero fazer um programa sobre a RCC. Porque eu comecei a participar da RCC em 1974, ou seja, já tem 43 anos. Andei pelo Brasil inteiro, andei pelos Estados Unidos, andei pela América Latina, andei pela Europa, participei no Vaticano de vários eventos da RCC, inclusive com o Papa João Paulo II. É realmente um Pentecoste na igreja. Que o Papa João Paulo II, Papa João XXIII, pediu na abertura do Concílio Vaticano II, em 1962, Senhor, mande para a igreja um novo Pentecoste. E Deus mandou a renovação carismática. Não tenho dúvida disso. Então, deixa aí seu convite para participar. Bem, quero mostrar que hoje nós estamos celebrando a festa de Nossa Senhora, visita a Santa Isabel, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Né? Deus inspirou Nossa Senhora a ir visitar Santa Isabel. Para quê? Para que Santa Isabel fizesse aquela proclamação: a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Ou seja, estou diante da mãe de Deus, que vem me visitar. Né? Parece que Deus quis anunciar assim ao mundo. Né? E aí Maria canta o seu Magnífica, né? Minha alma engrandece o Senhor. Ok? Então, eu quero mostrar este livro, Imitação de Maria. Nós conhecemos aquele clássico que é a Imitação de Cristo, né? Escrito lá em 1500 e pouco, por aquele monge Tomás de Kempis. Esse aqui também é um monge que escreveu, né? Lá por volta de 1700 e pouco, um monge escreveu também uma imitação de Maria. Né? Se o Pai Nosso é a oração de Jesus, o Magnífica é a oração de Maria. Como imitar Maria? As suas virtudes, né? A sua beleza. É um livro antigo que está republicado, ok? Quero mostrar também essa coleção de livrinhos que está crescendo dia a dia. É o seguinte, vocês percebem quantas perguntas eu recebo aqui. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou publicando folhetos, opúsculos, né? Inclusive ele é grampeado para ficar até mais em conta, de vários assuntos que o povo pergunta muito. Por exemplo, quem é Deus? Foi feita uma pesquisa na internet, no mundo inteiro, qual é a pergunta que você gostaria de ter resposta? Sabe qual foi a pergunta que ganhou em primeiro lugar? Essa aqui, quem é Deus? Daí. Esse daqui, como entender o Apocalipse? Né? Você sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa perigosa, né? Que quer dizer que não existe sexo, né? Imagina. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como entender aquela questão do dilúvio, a questão de Adão e Eva, a questão das 10 pragas do Egito, Torre de Babel, né? Depois, você sabe o que foi o caso Galileu-Galilei? Sabe o que foi o caso Joana d'Arc? Sabe o que foi, por exemplo, o que foram as cruzadas? Enfim, é uma coleção que eu chamei de coleção Formação Católica e que eu estou publicando. Vou publicar dentro dessa coleção, já tem mais uns 3 livretos opustos desse pronto, né? Por exemplo, falei deles aí sobre a pornografia, né? E outros. E junto com isso, eu também criei no meu site cleofas.com.br, criei um curso de teologia à distância para leigos, que eu chamei de Escola da Fé Online. Se você entrar no site Cleofas, tem lá uma caixinha lá, Escola da Fé Online. É uma aula todo dia, de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira eu respondo as perguntas,
que chegaram durante a semana, para tirar as dúvidas dos alunos. Nós temos aí hoje mais ou menos uns 700 alunos acompanhando esse curso. Mas se você entrar nele hoje, você tem acesso a todas as aulas, né, que já aconteceram. Então, para quem quer estudar um pouco de teologia, né, em casa, é uma alternativa. Muito bem, vamos aqui às perguntas que chegaram por e-mail. Uma primeira pergunta: posso ouvir músicas românticas, flashbacks, sertanejo, internacionais, dançantes? Mesmo se em alguma parte da música não concorde com o que a igreja diz, posso ouvir sem deixar que isso interfira na minha religião e valores? A pergunta da Larissa Meira. Ô Larissa, tem música popular boa. Evidentemente, às vezes arranha em alguma coisinha, mas, sabe, não sendo uma música explicitamente imoral, sabe, não tem problema escutar uma boa música, né? Claro, desde que a gente saiba fazer aí um mínimo de discernimento, né? Quantas músicas são... A música é algo muito bonito, né? Sobretudo uma música orquestrada para você trabalhar, faz bem para o espírito. Eu gosto de trabalhar com uma música assim, orquestrada de fundo, né? Aí sei lá, um tema de Lara, uma música clássica, né? Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Bach, por exemplo, uma música de Beethoven, ou também música popular, né? Tem músicas que, né? Minha esposa gostava muito do Roberto Carlos, né? E tinha a música dele, que não tem nada a ver. Tinha uma música dele que a igreja brigou com ele, né? Quero que vá... Como é que é? Quero que o resto vá tudo para o inferno. Isso aí a igreja andou brigando com ele, mas foi só nessa aí. Tirando o que é exagero, não há problema, né? Nós não podemos ser radicais, não. Segunda pergunta: é permitido uma evangélica ler na missa, como, por exemplo, o Evangelho? Pergunta do Maurício Claro. Maurício, claro que não. Por quê? A igreja ensina bem claro, está lá naquele documento chamado Redemptione Sacramento, que eu coloco aqui num livro sobre liturgia que eu escrevi. Diz assim: a leitura do Evangelho tem que ser feita pelo padre ou pelo diácono, não pode ser leigo. Ora, se não pode ser leigo católico, muito menos uma pessoa que é evangélica. Não tem sentido, ok? Terceiro: se uma pessoa pode alcançar a salvação no último momento da vida, qual o sentido de seguirmos a religião e suas regras? Oh, pelo amor de Deus, né? É a pergunta da Viviane Marques. Não é porque você pode ser salvo no último minuto da vida que você vai deixar de viver a religião. Religião não é para a gente se salvar só. Religião é porque nós amamos a Deus. Veja bem, o conceito de religião é o conceito de viver louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus, pelo tudo que Deus nos dá. Sabe? A questão de se salvar no último instante de vida é para aquele que está no desespero. Não, a religião é um ato de amor, não é um ato de temor. São João fala claro: onde existe o amor, não existe o temor. Então, só é verdadeiramente religioso aquele que tem uma religião por amor a Deus. São Basílio Magno, doutor da igreja, dizia assim: a gente pode amar a Deus de três maneiras. Ou como escravo, é aquele que tem medo do chicote, então ele faz tudo bonitinho para não ir para o inferno. Ou então o segundo, que ele é religioso porque ele negocia com Deus, é o mercenário, um toma lá da cá, Senhor, eu rezo, tá, e o Senhor me dá saúde, dinheiro, é a teologia da prosperidade. Aí São Basílio coloca o terceiro caso, é aquele que é religioso porque ama a Deus como filho, e o filho ama o pai porque ele é seu pai, nada mais. Não é porque ele tem medo do inferno, não é porque ele quer ir no bolso do pai, ele quer servir ao pai porque ele ama o pai. É isso que é ser religioso, ok? Qual o posicionamento da igreja sobre desligamento de aparelhos após diagnosticada cientificamente a morte encefálica? Bem, o catecismo da igreja diz assim: nós não podemos fazer eutanásia. Eutanásia o que é? É você apressar a morte da pessoa ou você tirar da pessoa os medicamentos ordinários.
medicamentos e aparelhos ordinários. Por exemplo, tirar, não é, uma alimentação da pessoa, tirar coisas que, transfusão de sangue, analgésico, o que a igreja diz que não, a gente não é obrigado a fazer e não deve fazer, a obstinação terapêutica. O catecismo fala isso. O que é obstinação terapêutica? Não tem mais o que fazer com o doente. Ele não tem mais nenhuma condição de vida, mas quer se forçar de qualquer jeito a vida, até impondo ao paciente mais sofrimento, sem uma esperança de recuperação. Então a igreja fala, não é obrigatório fazer medicações e experimentos extraordinários. Deve-se fazer aquilo que é o ordinário, que está à disposição do hospital, da UTI, etc., mas não se deve cair também no erro do exagero. Se a pessoa está com morte cerebral, a medicina já identifica como morte. Então, realmente, aí não há mais condição de fazer nenhuma atividade extraordinária com o paciente, ok? E aí o catecismo fala, quem é que deve decidir isso? O paciente, se ele estiver consciente, ou a família do paciente, se ele não tiver mais condição de decidir. Agora, evidentemente, claro, excluindo a possibilidade de eutanásia, que aí não tem nada a ver com o problema, tá? Qual a opinião sobre o livro do Dr. Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos? Olha, infelizmente não li esse livro ainda, então não posso dar uma opinião, tá? A pergunta chegou aqui hoje, na minha mão, não tive condição de ler esse livro ainda. 6. Existe, o Dr. Augusto Cury é psiquiatra, tem uma boa intenção, ele procura orientar bem as pessoas, né? É um best-seller, um grande vendedor de livros, então ele procura juntar aí um pouco de autoajuda com psiquiatria e tal. Agora, eu não li esse livro para dar uma opinião. Existe alguma reflexão mais nova sobre o querigma? Não. Querigma é a pregação da igreja para a conversão das pessoas. A palavra querigma do grego quer dizer grito, né? É o anúncio do evangelho, o grito. Jesus Cristo, o único Salvador, né? É o querigma. Não sei dizer se tem alguma coisa assim nova. 7. Nossos falecidos têm consciência dos familiares que deixaram aqui? Veja, pergunta da Ana Maria de Cascavel. Ana Maria, o que os santos dizem, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, é que os mortos na eternidade, através de Deus, eles podem receber os nossos pedidos. Mas nem a igreja sabe com certeza se os nossos mortos sabem de tudo que está acontecendo aqui. Sabem na medida que Deus permite. Agora, o que Deus permite? É difícil de saber. Ok? Então, a própria igreja não sabe dizer até que ponto isso possa ser possível. Outra pergunta. Por que ocorreram tantas mortes e violências no Antigo Testamento? É porque a moral do Antigo Testamento era uma moral diferente da nossa. Nós temos que entender o seguinte, gente, desde o pecado original, a humanidade se separou de Deus. E a humanidade, então, ela foi mergulhada no pecado. O que mostra isso? Caim mata Abel, aquele episódio da Torre de Babel, aquele episódio do dilúvio, mostra o quê? A humanidade, longe de Deus, por causa do pecado original, a humanidade mergulhou no pecado, ok? E Deus foi devagar salvando essa humanidade. E claro, onde existe pecado, existe violência, existe morte. Então, o Novo Testamento vai mostrando o quê? Que essa humanidade vai sendo purificada pelos profetas, pelos juízes, até que chega Jesus Cristo. Então, nós chegamos na moral perfeita. Mas é uma evolução. Então, o Antigo Testamento ele é cheio de brigas, de mortes, de confusões, porque a mentalidade daquele povo era essa. Por exemplo, quando os missionários chegaram aqui na América Latina, o que encontraram? Os astecas e maias que faziam milhares de sacrifícios humanos nas pirâmides do Egito. Eu via lá essas pirâmides com meus olhos, várias vezes eu estive ali, nas peregrinações a Guadalupe. Né? Houve dia dos astecas e maias sacrificarem aos ídolos mais de 1000 jovens nos altos das pirâmides lá do México.
Veja, era aquela civilização totalmente sem Deus. O cristianismo chegou na América, os evangelizadores chegaram, os franciscanos, dominicanos, agostinianos, com o tempo, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, né? Com o tempo acabou aquilo. Não se faz mais isso no México. Hoje o México é um dos países que tem mais católicos do mundo. Então, veja, é uma evolução. Então, aquele mundo que não tinha Deus que vivia essas barbaridades. E o escritor sagrado, ele escreveu com a mentalidade daquele tempo, no contexto que ele vivia, né? Por isso que a gente encontra tanta violência, mas não é que tenha sido vontade de Deus. Muito bem. Outra pergunta. Quais universidades o senhor indica para o estudo de psicologia e teologia no Brasil? Olha, tem muita faculdade de psicologia boa, né? Especialmente aqui em São Paulo, as 3 universidades, USP, Unicamp, Unesp, né? Tem bons cursos de psicologia. E agora, não é minha área, eu sou formado em física, matemática, né? Me especializei em física, fiz doutorado em física, eu não tenho conhecimento assim profundo para dizer qual é a faculdade. Teologia, algumas teologias que eu conheço, por exemplo, nós temos um curso de teologia aqui na Canção Nova que vai começar em breve, ele está em processo de aprovação no MEC, né? Nós temos um Instituto de Teologia que agora vai passar para a faculdade e vai ser aprovado. Tem um curso de teologia bom em Taubaté, é dos Deonianos, né, do Sagrado Coração de Jesus. Tem em São Paulo, né, também lá em alguns lugares, né? Tem um curso de teologia muito bom dos padres salvistas, que antes eles se chamavam de javistas, né? Agora chamam-se salvistas, né? Também em São Paulo. Tem um curso muito bom de teologia em Itapecerica da Serra, né? Que também ali é dos padres, esqueci agora o nome da congregação, mas de cabeça sim, eu não me lembro exatamente os endereços para poder dar. Bom, outra pergunta aqui. Na pastoral bíblica, aprendi que quem não é batizado não tem o Espírito Santo. Está correto? Veja bem, a igreja ensina o seguinte: com o pecado original, nós perdemos a filiação divina. A gente recupera a filiação divina com o batismo. Isso está no catecismo da igreja muito claro, muito claro. Então, com o batismo a gente volta à filiação divina, participação da vida divina, voltamos a ser herdeiros do céu, membros do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Então, o que a igreja ensina é o seguinte: nós nos tornamos templo do Espírito Santo a partir do batismo, ok? Essa é a doutrina que a igreja nos coloca. Outra pergunta: é verdade que o sistema financeiro do Vaticano foi bloqueado para forçar a renúncia do Papa Bento XVI? Isso não é confirmado. Papa Bento XVI, nós temos que acreditar na palavra dele. É um homem santo, um homem sério. Bento XVI disse claro: eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais força para governar a igreja. Por isso que ele renunciou. E o Código de Direito Canônico permite isso. Foi algo perfeitamente legal. Tanto é que a igreja já teve 3, 4 papas que renunciaram. Não foi o primeiro. Não é? O Papa Ponciano, lá no século III, renunciou. Né? Então, o Papa Bento XVI, quando ele renunciou, ele tinha cerca de 80 e tantos anos. Meu Deus, um homem com 80 e tantos anos dirigiu uma igreja que está presente no mundo inteiro. A igreja é a maior multinacional que existe. A instituição que tem mais representantes no mundo inteiro, que o Vaticano chama de núncio apostólico, mas que na verdade é o embaixador do Papa, mais do que os Estados Unidos. A Igreja Católica tem representantes. Vocês já pensaram, um Papa com 80, ele já estava alquebrado quando ele renunciou. Esse Papa ficava visitando o mundo inteiro, como, né? Eu fico admirado de ver o Papa Francisco, com 80 anos, ter esse pique que ele tem. É admirável, é graça de Deus, é dom de Deus. Porque os bispos, eles deixam de ser titulares com 75 anos, passam a ser bispo emérito, ou seja, não assume mais diocese. Né? Agora, imagina ser Papa com 80, meu Deus, é realmente algo especial.
Então, não tem nada que fizeram chantagem, bloquear as contas do Vaticano, o Papa renunciar, o problema da pedofilia. Tudo isso, claro, estava na frente do Papa. Mas não foi isso. Quer dizer, o Papa, diante desse mundo de problemas, o Papa disse, é melhor colocar outro mais novo do que eu. Uma questão lógica, coerente. E ele já tinha dito isso numa entrevista que o Papa Bento XVI deu há muito tempo antes, que saiu publicado um livro chamado Sal da Terra, Luz do Mundo, uma entrevista que ele deu a um jornalista alemão, né? Ele fala claro. O jornalista perguntou, um Papa pode renunciar? Ele falou, olha, se um dia eu sentir condição que eu não tenho mais condição de governar a igreja, eu vou renunciar. Isso muito tempo antes. Ora, não me surpreende, não estou dizendo que vai acontecer, não me surpreende se o Papa Francisco um dia renunciar, porque ele também já falou. Perguntaram ao Papa Francisco, o senhor renunciaria um dia? Ele falou, se eu chegar à conclusão que eu não tenho condição de governar a igreja, eu renuncio. Não vai ser já não, porque ele está fortão, está viajando aí, né? Graças a Deus. Mas entende? Então, a gente tem que acreditar na palavra do Papa, ok? Isso é muito importante para nós que somos seus filhos, né? Muito bem. Qual a probabilidade de Jesus ter sido um homem negro? Isabela Souza. Isabela, a possibilidade, sem nenhum problema de racismo, sem nenhum problema de discriminação, no povo judeu, o povo era todo de cor branca, por questão genética. Então, Jesus deve ter sido uma pessoa de cor branca. Mas se fosse negro, se Deus tivesse escolhido nascer lá na África e fosse negro, não faz diferença. Entendeu? Não faz, então não é uma questão de racismo, nem de discriminação, né? Negros e brancos somos igualmente filhos de Deus, né? Esse que é o mais importante. É a pergunta da Isabela Souza, de Jacareí. Terminou? Mais uma? Tá bom. As reverências com a cabeça que fazemos ao pronunciar o nome de Jesus, de Maria, dos santos e dos bispos durante a missa são obrigatórias? Não, não são obrigatórias. É um costume bonito, né? Quando fala o nome de Maria, fazer uma vênia, né? Ou seja, é um sinal de respeito. É como um ato de veneração. Não é obrigado, mas é bonito. Quem quiser fazer, diante do nome de Jesus, nome de Maria, nome de José, não tem problema, né? Não é obrigatório. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a vocês que vieram aqui participar, né, do nosso programa. Também você de casa que nos acompanhou. Amanhã, na nossa Escola da Fé, que vai ser aqui nesse mesmo auditório, às 20 horas, nós vamos conversar um pouco sobre a renovação carismática católica, seus 50 anos. Tem muita coisa bonita. O que os papas disseram? Qual foi o fruto que a renovação trouxe para a Igreja Católica? Entende? Os grupos de oração, as comunidades, né? Como a Canção Nova, como Shalom, como Obra de Maria. Tem muita coisa bonita aí que a gente precisa relembrar para dar graças a Deus, ok? Então, ficam todos convidados. E até amanhã, então, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!